Caio, suas primeiras considerações, por favor. Claro. Bom, se o direito penal fosse tão inútil, nós poderíamos abolir as leis. E se ele fosse tão inútil no caso da corrupção, né, nós não teríamos um governo federal há 20 meses sem um caso registrado. Mas, enfim, os fatos demonstram que o Rio de Janeiro é um antro de corrupção. São sucessivos governadores investigados e presos, né, por desvios milionários de verbas públicas. São políticos associados ao crime organizado, ao jogo ilegal e às milícias. Esquemas em gabinetes parlamentares para repasse de salário de assessores. Elites empresariais atuando aí em regime de compadrio com órgãos de fiscalização e caciques partidários. Organizações não governamentais parasitárias do erário atuando como cabos eleitorais. Partidarização do serviço público em troca de vantagens patrimoniais, partilha geográfica de território por organizações criminosas de viés terrorista, grupos de comunicação acusados de pagamento de propina e de recebimento de valores não declarados, fora as autoridades públicas fraudando contratos da saúde em plena situação de calamidade. Enfim, no Rio, aquela máxima que a gente trouxe do Gabriel Pensador ganha relevos de verdade absoluta. Quem trabalha honestamente está sempre sendo roubado. Mas por que essa unidade da federação se tornou um bunker do crime e da corrupção, endereçando aqui o tema em debate? Claro que um fenômeno dessa monta, ele é multifatorial, mas a gente pode destacar um denominador comum entre o Rio de Janeiro e Brasília, né, que é outro polo da delinquência política e da criminalidade do colarinho branco. Ambos são centros de poder com enorme presença do Estado. Brasília é a nossa atual capital, mas o posto de Distrito Federal da República foi ocupado pela cidade do Rio de Janeiro até 1960. Na verdade, o protagonismo político do Rio remonta, né, à chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808, fugindo da tirania do Napoleão Bonaparte. Então, desde aquela época, é uma terra que favorece os amigos do rei. Nesse sentido, a história carioca, ou fluminense, se confunde com a realidade da nossa república, conforme denunciada na obra Por que o Brasil é um País Atrasado, do cientista político, agora deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O nosso país é governado por uma sucessão de oligarquias extrativistas, rentistas, especuladoras, que, em parceria com a alta burocracia do funcionalismo público, sequestraram o Estado e reforçaram seus mecanismos intervencionistas, objetivando o quê? A manutenção de privilégios, de concessões, de acesso fácil ao tesouro e de toda a sorte de vantagens competitivas injustas que fazem com que o Brasil, ainda hoje, ocupe apenas a 144ª posição no ranking da liberdade econômica da Heritage Foundation. Isso numa lista de 180 países analisados, né? Então, em outras palavras, o Brasil é o 36º país mais hostil à geração de riqueza no mundo e é classificado oficialmente como majoritariamente não livre. E a riqueza que é gerada, né, no mínimo 1/3 dela, é confiscada da população por meio de tributos tão injustos que fariam Tiradentes se esquartejar por iniciativa própria. E ainda assim, num estado com abundância de recursos, incluindo aí os recursos naturais, como o petróleo, a administração pública é incapaz de pagar os servidores em dia e de oferecer leitos de hospital suficientes para atender a população vulnerável durante uma pandemia que tardou a chegar em solo nacional. E aqui já desembarcou como uma tragédia anunciada. Pior, nós descobrimos aí pelo trabalho valoroso das autoridades policiais e do MP que, em plena crise orçamentária de saúde pública, o novo governo é suspeito de incorrer em velhas práticas. Governo esse capitaneado por um egresso da magistratura federal, um antigo juiz que gozava da credibilidade trazida pela reputação do seu antigo cargo. Mas, ao que tudo indica, né, provou ser mais do mesmo, inclusive no quesito de ambição política e de delírios de grandeza. O Oswaldo Cruz, né, consagrado sanitarista, quando venceu a febre amarela no Rio, né, com seu exército de agentes apelidados aí de mata-mosquito, se esqueceu de erradicar a mosca azul, que certamente picou o governador afastado, mais de uma vez. Mas tem um grande risco envolvido quando a gente se aventura a fazer uma análise conjuntural, global, estrutural, dessa corrupção endêmica no Rio de Janeiro, né? Corrupção que atravessa décadas, passa por todos os governos e já contaminou os 3 poderes. O risco é o seguinte: relativizar a gravidade e a causa fundamental da corrupção. O fato da corrupção ser um problema antigo, o fato da corrupção ser um problema sistêmico, não afasta o fato de que ela nasce de um ato de vontade e de uma escolha individual
nenhum desses supostos criminosos do estado do Rio de Janeiro vive em estado de necessidade. Aqui não se trata de furto famélico para alimentar a família, mas de corrupção na mão grande, roubando milhões, roubando bilhões que deveriam ser investidos em prol da população mais vulnerável. E é preciso que um fato reste claro e cristalino no debate público. O principal fator para o cometimento de um crime é índole pessoal. Ilícitos eles são praticados por desvio de caráter, em maior ou menor grau, e salvo raríssimas exceções, a escolha do indivíduo é livre. Ele opta pelo atalho da marginalidade. Então ele que sofre as consequências. O problema é que a criminalidade no Brasil é catapultada e anabolizada pela impunidade, promovida pela alta cúpula do judiciário e as suas interpretações criativas de uma lei penal constitucional que já na sua origem era branda demais com o crime. Então é o seguinte, queremos reduzir a corrupção no Rio e no Brasil? Isso só vai acontecer quando os criminosos temerem a aplicação da lei. E esse não é o caso num país que sequer prende seus condenados em segunda instância. Enquanto esse for o estado das coisas, esse mesmo tema será debatido por muitos e muitos anos e o resultado vai ser sempre o mesmo.